Você já percebeu que o medo consegue nos convencer de coisas que nunca acontecerão? Justamente. Ele cria cenários, antecipações, fracassos imaginários e muitas vezes nós obedecemos ao medo antes mesmo de obedecer a Deus. O curioso é que a Bíblia vai falar sobre isso antes da psicologia ou da neurociência estudarem o mecanismo do medo. E hoje eu quero mostrar para você que o maior obstáculo ao nosso chamado nem sempre é a falta de capacidade. Muitas vezes é de ser dominado pelo medo de agir. Sou o pastor Joaquim Rodrigues e aqui nós nos dedicamos a compartilhar a palavra de Deus de forma prática e objetiva. E hoje nós queremos falar sobre como o medo pode paralisar o nosso chamado. Nós podemos observar através da história de muitos personagens da Bíblia que foram paralisados devido ao medo. Nós poderíamos falar sobre Moisés, que depois de ser um grande homem no Egito, depois de fugir, depois de ficar 40 anos em Midian, quando Deus aparece para ele e diz que seria com ele para libertar o povo de Israel, Moisés fala para Deus: olha, eles não vão acreditar em mim. O medo aparece na vida de Moisés quando ele diz isso. Quando Jeremias é convocado por Deus a assumir o papel de profeta, Jeremias diz: eu sou muito jovem, não tenho condição ainda de fazer isso. E Deus sempre tratando esse medo interior que nos faz paralisar a nossa chamada. Nós poderíamos falar também de Gideão, que Gideão, ele tem a coragem de malhar trigo no lagar, escondido dos midianitas, mas tem medo quando o Senhor o convoca para poder libertar o povo das mãos dos midianitas. E aí Gideão fala para Deus: olha, eu sou o mais pobre da menor família, eu sou o menor da família. Outro exemplo claro sobre o medo paralisando é o de Pedro. Pedro estava no barco, havia uma tempestade, e quando de repente aparece o Senhor andando sobre as águas, o Senhor Jesus andando sobre as águas, e aí Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá até ti. E o Senhor disse: então vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Negócio fantástico e extraordinário. Mas aí Pedro deixa de olhar para Jesus, deixa de ouvir a palavra de Jesus dizendo: vem, Pedro, e começa a olhar para as circunstâncias. E aí o medo vai se apoderando de Pedro ao ponto dele começar a afundar. Então, muitas vezes, o medo está nos afundando, nos paralisando. Então, nós observamos que não era falta de chamado, mas sim uma percepção distorcida da realidade que eles estavam vivendo. O medo faz isso. Ele distorce a realidade. Deus fala que você tem capacidade, você tem estudado, você tem se dedicado, você tem trabalhado em prol do seu chamado, porém, o medo muitas vezes cria um cenário que não existe, fazendo com que a gente desista ou paralise o chamado. A neurociência mostra como isso funciona. O nosso cérebro, por exemplo, ele foi criado para identificar ameaças. E isso é importante. Um medo, até certo ponto, é saudável para a nossa sobrevivência. Porém, quando esse medo passa a governar as nossas decisões, aí sim, se torna um problema. Aí vamos viver, aí nós começamos a viver protegendo aquilo que Deus mandou a gente entregar. Nós começamos a viver protegendo ou escondendo aquilo. Nós começamos a viver protegendo aquilo que Deus mandou a gente entregar. E isso mostra que muitas vezes a gente vai esconder aquilo que é para nós compartilharmos com o próximo. A gente pode ver isso quando Jesus conta a parábola dos talentos, lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer que ele entregou os talentos para os seus servos segundo a capacidade de cada um. Então observe, cada um já tinha capacidade para gerir, para administrar aquele talento. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu um talento. Quando ele vai embora e depois o Senhor volta para a prestação de contas, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou e o que tinha um talento escondeu. E ele declara no texto que escondeu porque sabia quem era o seu Senhor, então teve medo de perder o talento. Eu fico pensando, será que aquele que tinha 5 talentos, aquele que tinha 2 talentos, também não tiveram medo de perder? É evidente que sim. Porém, eles estavam mais focados em
multiplicar os talentos do que guardar os talentos. Eles estavam mais preocupados em compartilhar para poder gerar mais do que esconder só para si. Já o que tinha um, ele estava preocupado em não perder, porque o medo faz isso. Faz a gente ter uma falsa sensação que vai perder. E aí, quando o Senhor chegar, ele sempre vai dizer para mim e para você: o que é que você fez com o talento? Ah, Senhor, eu escondi. Servo mau, infiel. Por que é que você não deu aos banqueiros? Ainda diz isso, né? Porque aí poderia correr juro. Então, essa é uma demonstração clara que o medo muitas vezes nos paralisa, né? Então, faça uma decisão importante hoje. Aí você precisa fazer essa decisão importante. Deixar o medo te paralisar ou avançar apesar do medo. A neurociência vai descrever como reagimos diante do medo, mas a Bíblia revela como Deus nos transforma diante deste medo. Como ele pega este medo e nos transforma. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre essa transformação? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo. No contexto, Paulo estava dizendo a Timóteo para ele despertar o dom de Deus que havia nele. E logo em seguida, Paulo vai dizer: olha, Timóteo, nós não recebemos um espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de inteligência afetiva. Ele está dizendo: Timóteo, o espírito que Deus nos deu não é para nos paralisar, é para que nós possamos avançar para a glória e honra dele. É um espírito de poder, de amor, de inteligência afetiva, de moderação. Então, nós precisamos entender que a coragem não é ausência do medo, mas sim permanência na obediência apesar do medo. É você obedecer à palavra do Senhor e à ordem do Senhor, apesar do medo que venha tentar te consumir. E a pergunta que eu quero deixar para você, já nesses momentos finais desse vídeo, é a seguinte: qual decisão você está adiando por causa do cenário que existe somente no seu imaginário? Qual é a decisão que você tem adiado mediante a um cenário que só está na sua cabeça? Fala aí, abençoado. Entende? Deixa eu orar por você, para que Deus ele possa quebrar esse obstáculo chamado medo no teu coração. Eu não estou falando do medo da sobrevivência. Isso aí é bom. Eu estou falando do medo que tem te paralisado. Senhor, estou aqui diante da tua presença e apresento aqui todos aqueles que estão ouvindo este vídeo, vendo este vídeo. Senhor, os teus servos, as tuas servas, teu filho, a tua filha, que estão nesse momento, Senhor, em um período de paralisação por causa do medo, por causa dos temores, que faz com que eles não avancem no ministério, não avancem no chamado, não avancem no propósito. A tua palavra declara que o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de inteligência afetiva. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de medo agora. Pai amado, faz o teu servo e a tua serva avançar, apesar do medo, resistindo ao medo, sabendo que o Senhor está com cada um deles, em nome de Jesus. Lembre-se, o medo é um péssimo conselheiro. Ele sempre vai ampliar gigantes, ele sempre vai dificultar muito mais o processo, ele sempre vai diminuir a fidelidade de Deus. Quando deixamos que a palavra de Deus molde nossa mente, começamos a enxergar circunstâncias pela perspectiva de Deus. E aí sim, você começa a entender que a dificuldade, a pressão, muitas vezes é uma forma de Deus agir para que nós venhamos crescer e não nos paralisar. Então escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho confiar. E me diz, qual verdade bíblica você precisa lembrar quando um medo aparecer? No próximo episódio, nós vamos descobrir algo surpreendente: como pequenos hábitos moldam uma mente madura. Então você não pode perder. Um desafio para você que tem nos acompanhado aqui constantemente toda semana. Durante essa semana, nós estamos falando sobre como o medo tem nos paralisado. Então, qual é o desafio? Identifique uma decisão que você está adiando apenas por medo. Identifique ela. Depois, segundo,
Você escreve esta decisão em um papel. Ore por ela durante 7 dias e dê um pequeno passo de obediência. Maturidade espiritual é construída em pequenas fidelidades. Então, cumpra esse desafio e coloca aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Que Deus abençoe.